Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Desvendando Ideias com a professora Ana Paula. Demoramos, mas chegamos. Toda segunda ou terça, nós sempre vamos procurar postar aqui algum vídeo com questões de geografia e história do Enem, da UERJ e também do CEDERJ, comentadas, para facilitar o estudo de vocês. E hoje nós vamos comentar 6 questões, e 2 são do Enem de 2019 e as outras da UERJ de 2017. Então vamos lá. Opa, mais um tempinho. Beleza. Então, gente, essa é a questão 48, que foi a do Enem de 2019, do Caderno Azul. Essa questão, ela começa com um texto falando do IHGB. Para quem não sabe, o IHGB é a instituição mais antiga e mais tradicional de pesquisa, fundada em 1838. E ela tem como objetivo produzir relatórios científicos sobre as diversas regiões. Ela tinha esse objetivo, esse projeto. Por quê? Porque ela tinha um projeto de produzir uma identidade cultural, de construir uma história oficial do Brasil. E o IHGB é criado no período imperial. Então, nesse texto, fala que o IHGB reuniu historiadores, romancistas, poetas, administradores públicos e políticos em torno da investigação a respeito do caráter brasileiro. Em certo sentido, a estrutura dessa instituição, pelo menos como projeto, reproduziu o modelo centralizador imperial. Assim, enquanto na corte localizava-se a sede, nas províncias deveria haver os respectivos institutos regionais. Estes, por sua vez, enviariam documentos e relatos regionais para a capital. Aqui está dizendo nesse texto que o IHGB ele se localizava na sede, Rio de Janeiro, e ele tinha filiais espalhadas em outras partes do Brasil. E vamos ver o que ele está pedindo. De acordo com o texto, durante o reinado de Dom Pedro II, o referido instituto objetivava: letra A, construir uma narrativa de nação; B, debater as desigualdades sociais; C, combater as injustiças coloniais; D, defender a retórica do abolicionismo; E, evidenciar uma diversidade étnica. A resposta certa é a letra A. Porque o IHGB ele tem um projeto de construir um passado, de construir uma narrativa, construir um projeto de nação, uma história oficial. E dentro dessa instituição, você vai ter também a discussão da questão racial, da miscigenação, entendeu? O Império ele precisa de uma história para se posicionar perante os outros impérios, perante o mundo. Então, outras peculiaridades brasileiras que digamos que não condizentes com esse projeto, vão ser retiradas de fora, como por exemplo o negro. O negro vai ser tratado de uma outra forma, o indígena com uma imagem mais romantizada e etc, etc. Então as outras questões não cabem. Por quê? Desigualdade social, em pleno império a gente está discutindo isso? Não. Injustiças coloniais, o império vai criar uma instituição para denegrir a sua própria imagem, para exigir a transparência das suas instituições? Não. Retórica do abolicionismo, o abolicionismo ele não vai estar dentro das instituições do Estado Imperial luso-brasileiro, digamos assim. O abolicionismo não vai estar, ele não vai estar dentro de uma instituição como o IHGB. E evidenciar uma diversidade étnica de forma alguma. Essa diversidade étnica, ela não está aí no sentido de, exatamente como nós falamos, de enaltecer as particularidades brasileiras, mas sim de estar costurada a uma história oficial. Então, é construir uma narrativa de nação. Um historiador poderia explicar bem melhor do que eu essa questão, mas com base nas minhas leituras, me sinto segura também a contribuir
para a resposta, para explicar, né, comentar essa questão para vocês. Então vamos para a próxima questão do Enem. Bom, essa questão, ela é um pouco mais, digamos assim, ela é um pouco mais complexa, porque ela apresenta um trecho, ela é de conteúdo sobre a Guerra Fria, e ela fala de Convenção sobre a Proibição das Armas Químicas, o CEPAC. E ela está falando de vamos botar aí, um desarmamento químico em pleno fim da Guerra Fria. E por que ela é um pouco mais difícil, digamos assim? Porque ela tem várias informações nesse texto e a gente precisa saber o que tentar, para quem não tem uma noção prévia, tentar aproveitar o que esse texto pode estar nos oferecendo em relação e tentar conciliar o que a pergunta está exigindo. Então vamos lá. Produto do fim da Guerra Fria, a Convenção sobre a Proibição das Armas Químicas marcou um momento novo das relações internacionais no campo da segurança. Aberta para assinaturas em Paris, em janeiro de 93, após cerca de 2 décadas de negociações na Conferência do Desarmamento em Genebra, entrou em vigor em abril de 97. Então, você tem uma convenção de proibição de armas químicas que foi aprovada em 97. Ao abrir a primeira conferência dos Estados partes, que foi em Haia, o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, descreveu o evento como um momentoso ato de paz. Disse: o que vocês fizeram com sua livre vontade foi anunciar a essa e a todas as futuras gerações que as armas químicas são instrumentos que nenhum Estado, com algum respeito por si mesmo, e nenhum povo com algum senso de dignidade usaria em conflitos domésticos ou internacionais. Beleza. Então, o que a Convenção representou para o cenário geopolítico mundial? Se nós estamos falando aqui do final da Guerra Fria, ou seja, a gente está falando aqui do final de um mundo bipolarizado, e nessa tensão entre Estados Unidos e União Soviética, de cada um querer se armar, e aí vem uma convenção que quebra qualquer tentativa de armamento químico e faz com que países assinem um acordo com um prazo definido para não se armarem, o que representa de fato essa convenção na geopolítica internacional? Vamos lá, qual é a resposta? A resposta é a letra A, já vou direto na resposta. É o esgotamento dos pactos bélicos multilaterais. É exatamente essa a resposta. Essa convenção ela vai impedir que não haja mais nenhum pacto bélico de nenhum outro país, que não haja mais armamento de nenhum outro país. Por que não pode ser a letra B? Restrição aos complexos industriais militares. Não tem nada a ver, não aborda a questão dos complexos industriais militares, não tem nada a ver. Isso nunca aconteceria, digamos assim. Você não teria uma convenção, você nunca vai ter uma convenção para atacar exatamente um complexo industrial militar de um país. Não necessariamente. Complexo industrial militar, essa expressão acaba ficando até um pouco estranha. Letra C. Enfraquecimento de blocos políticos regionais de forma alguma. Ela acaba com a bipolarização, mas você vai ter, nos anos 90, com o processo de globalização, você vai ter também surgimento de blocos políticos regionais. Aí nós vamos ter o NAFTA, vamos ter o Mercosul e etc, etc. Cerceamento às agências de inteligência estatal. O aluno poderia até ficar na dúvida em relação a isso, mas as agências de inteligência estatal, elas não podem ser reduzidas à questão de armamento químico. Elas não vão estar voltadas somente para isso, elas vão estar voltadas também para uma outra parte criminal e etc, etc. A letra E. Desestabilização das empresas produtoras de munições. Não, nesse contexto de Guerra Fria nós não temos isso. O aluno poderia até confundir como resposta certa a letra D, por agências de inteligência estatal e associar isso à União Soviética, né? Mas não pode ser empresas produtoras de munições, porque a gente está falando de Guerra Fria, Estados Unidos, armamento químico, União Soviética, certo? Então, o melhor é você identificar como a letra A,
porque exatamente, e você entendeu o que foi essa convenção. Existe um site dessa convenção que explica, você jogar a convenção sobre a proibição das armas químicas, você vai ter todo um relato, todo um documento de quais países que fazem parte, etc, etc. Mas, mesmo você não tendo conhecimento disso, você, nesse texto, já dá para perceber que na fala desse secretário-geral da ONU, que é um acordo entre países para impedir que ocorram pactos bélicos entre outros países, certo? Então, vamos para o próximo. São 6 questões, agora nós vamos entrar nas questões da UERJ de 2017. Vamos lá. A primeira questão está pequenininho para vocês, mas eu vou ler. A primeira questão é sobre os direitos dos homossexuais. Prestem atenção, isso é um tema de prova. O século XXI tem assistido à ampliação do debate acerca das uniões homoafetivas, o que possibilitou algumas mudanças, como observado no quadro. Esse quadro pequenininho, peço desculpas pela resolução da imagem, está falando da legalização de uniões homoafetivas e está falando os países que conseguiram aprovar a união, o direito dessas pessoas e cada ano que foi aprovado. Por exemplo, Países Baixos, 2000. E Estados Unidos, Finlândia, Irlanda, México, somente em 2015. Bom, antes tarde do que nunca. Então vamos lá. Essa mudança de costumes expressa principalmente o reconhecimento do seguinte princípio entre os direitos humanos. Letra A, inclusão política. B, diversidade cultural. C, uniformidade jurídica. D, igualdade econômica. É claro que é uniformidade jurídica. Por quê? Porque a gente está falando do direito dessas uniões homoafetivas. E quando a gente fala de uniões homoafetivas, do reconhecimento legal, é no sentido do direito das pessoas homoafetivas se casarem e ter os mesmos direitos que um casal hétero. Então, é uniformidade jurídica, direito perante a lei dos mesmos direitos que um casal hétero teria, como, por exemplo, no caso de um divórcio, no caso do falecimento do esposo ou da esposa, entendeu? Dentro dessas relações homoafetivas. Por que não pode ser inclusão política? Por que não pode ser entendido como inclusão política? Primeiro que eu não estou falando aqui de partidos, eu não estou falando aqui de partidos políticos. Diversidade cultural não é uma diversidade cultural, seria uma diversidade de orientação sexual, digamos assim. Uniformidade jurídica é aqui a resposta, e igualdade econômica poderia até ser confundida, mas não é essa a questão. Uniformidade jurídica ela engloba não só o direito, a igualdade econômica, digamos assim, já que a gente não sabe usar o termo aqui dentro da lei, mas também o direito de ser reconhecido, de ter a sua união reconhecida perante a sociedade. É mais do que legítimo, certo? Então, vamos para a próxima questão. A próxima questão, pessoal, é a questão 59, e nós estamos falando aqui, é uma questão mais para quem fica antenado a notícias de jornais, e é uma questão da saída do Reino Unido da União Europeia. Então vamos lá. O primeiro-ministro britânico David Cameron anunciou que o plebiscito que decidirá a permanência do Reino Unido na União Europeia ocorrerá no dia 23 de junho de 2016. Cameron liberou seus ministros para defenderem tanto a continuação quanto a saída dos britânicos. Então, você está vendo aí que há uma divisão. Uma parte quer ficar e outra parte quer sair. Então, vamos lá. No mínimo, eles estão pedindo aqui qual foi o motivo maior
para a saída do Reino Unido. A consulta popular, então, foi estabelecido um plebiscito implantado, mencionada, configura uma escolha difícil para os cidadãos do Reino Unido, em virtude da variedade e complexidade